Ok, Papo Café e Fotografia, mais uma vez, deguste esta arte. Como sempre, muito bacana e muito especial. Nesse momento, vamos estar conversando com Dom Guedes, que é um fotógrafo que está fazendo uma viagem pelo túnel do tempo na fotografia. Dom Guedes, que bom recebê-lo aqui, né? Boa tarde. Que ótimo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é Dom Guedes, né? Como que se iniciou a sua história, né, na fotografia, como está sendo isso, né? Bom, essa fotografia é uma fotografia do século XIX, né, com todos os atributos necessários para se fazer uma fotografia dessa qualidade. E o processo começou já há muito tempo. Sempre gostei da história, a história da cidade. Eu sempre fui muito ligado com a história dos bairros. Eu era pequeno, me recordo que os senhores ficavam lá conversando sobre a cidade, né? Sobre a história do bairro. Então já desde pequeno eu colava com eles, eu ficava com eles lá, querendo saber sobre a história do bairro. E assim eu fui crescendo com essa vontade de conhecer mais a história da cidade e tal. Correto. E me iniciei no fotojornalismo, né, em Paris. E eu permaneci no fotojornalismo até o final dos anos 90. Depois fui para o Japão e lá no Japão me reciclei na imagem digital. E aí aquela coisa Perfeito. de uma nova forma de se registrar. Uhum. E acabou que em 2010 voltei para o Brasil novamente e comecei a pensar e a repensar no que eu iria fazer com fotografia, uma vez que eu sempre fui uma pessoa muito livre, sempre gostei muito da arte da fotografia, e eu realmente comecei a vislumbrar o que eu poderia fazer com toda aquela bagagem que eu já tinha, né? Sim, toda aquela bagagem adquirida, né? Toda essa... E aí eu comecei a pensar numa forma da fotografia, evidentemente, né? Eu tive que providenciar todo o equipamento fotográfico, as roupas também necessárias para fazer o personagem. Então eu criei o personagem Dom Guedes, Sim. O homem e sua câmera clara. E a partir desse momento eu fui forjando esse personagem que foi levando a fotografia para as pessoas na cidade, ao mesmo tempo que eu ia fotografando a cidade. As pessoas sempre ficam curiosas, querendo saber sobre a câmera, se é que ele funciona, o senhor lambe-lambe. Há todo tipo, existe um encantamento, né? Você vê que com toda essa tecnologia, essa coisa toda, mas o encantamento existe, né? As pessoas querem saber que câmera é essa, é um lambe-lambe, o que é, né? Tem todo um encantamento com o personagem e com a fotografia como um todo, né? Isso é muito interessante, isso, né? Exatamente. Eu comecei... ao fotografar a cidade, os primeiros passos do projeto foi fazer fotos da cidade de São Paulo com essa tecnologia. E ao parar, né, para olhar as pessoas, olhar a cidade, eu comecei a perceber que o universo fotográfico daquela época, principalmente você se recordando das fotografias de Militão, de Gaensly, foram que os fotógrafos que no século XIX, mais fotografaram a nossa cidade, né? Uhum. Então, assim, tem todo um trabalho e uma forma de ver que eu comecei, com o tempo, a perceber a grandiosidade que é o evento da fotografia. E justamente naquela época, a fotografia, ela era um evento. Porque hoje você tem uma câmera, todo mundo tem câmera, exatamente. Né? Mas naquela época não era todo mundo que tinha uma câmera na mão. As pessoas se produziam, né? Exatamente. Para sair para fotografar, né? E as pessoas que estavam na rua, que eram fotografadas pelo Gaensly, na medida que eles iam fazendo as fotos da cidade, as pessoas se colocavam, elas tinham... Se produziam, né? Elas tinham uma forma diferente de se posicionar diante da fotografia, né? Então, era realmente um evento, né? As pessoas compravam roupas, né? Por isso que era uma arte que só as pessoas da elite tinham acesso, né? Que acabavam podendo, né, ter acesso, pagar para documentar isso fotograficamente, né? E tem um outro aspecto desse trabalho, é que eu fazendo uma retrospectiva no tempo, você levar um equipamento pesado desta natureza, né? Você pega aí 20 quilos, 30 quilos, tem as placas de vidro, por exemplo, que as pessoas carregavam. Então, era uma indumentária, era todo um equipamento e isso era muito pesado. A parte disso tinha dificuldade da fotografia. Por quê? Porque os filmes
a sensibilidade dos filmes era praticamente 1 Aham. de ISO. É. Então você tinha aí fotos a 2 segundos, a 4 segundos, ou seja, sempre acima de 1 segundo. E isso faz com que, ao se colocar para fazer uma fotografia desta natureza, o fotógrafo tem que pensar em 1000 detalhes ao mesmo tempo. Então, com muito mais critério, porque você não tem aquele material excedente, aquela coisa, né, de estoque, né? Você tem um certo Sim. número de chapas para fazer. Exatamente. E por causa disso, você tem que ser muito mais criterioso no seu clique, no seu fotografar, do que uma pessoa com uma câmera, hoje em dia... Convencional. Né, convencional que você faz, você descarta. Né? Sim. A descartabilidade da fotografia hoje virou uma coisa natural, mas naquela época não era assim. Sim, né? Exigia, né, todo um conhecimento, né, de luz, um conhecimento de técnica de revelação, né? Toda uma... Até porque era uma coisa que acontecia ali, né, dentro do laboratório ambulante, né, dentro dessa... Você carregar esse equipamento, né, tá levando junto, né, tá já apresentando ali não só a fotografia, mas apresentando ali também o produto final desta fotografia, né, dos envolvidos, né, no caso. Né? Isso no caso do Lambi Lambi, né, nós estamos falando já de um outro tipo de fotografia, na qual o Lambi Lambi foi um evento que surgiu para minimizar esse tempo que se tinha, que era necessário para fazer uma fotografia. Até porque, por exemplo, se você pega as fotos de Roger Fenton, que foi um desses grandes fotógrafos americanos que fez Sim. Um trabalho bastante grande com esse tipo de fotografia, você tinha que levar uma barraca. Inclusive o Roger Fenton documentou guerra, né? Exatamente, a Guerra da Crimeia. Exatamente, E nos Estados Unidos houveram muitos fotógrafos que ficaram conhecidos também com esse mesmo processo, chamado ambrótipo, né? Sim. E eles tinham que carregar, então, uma bagagem muito grande, ou seja, uma tenda, uma carroça, não? O Fenton tinha uma carroça. Sim. Carroça laboratório. Muito louco, né? Porque Pois é, né? a carroça laboratório era assim, você fazia a foto e logo em seguida, como era placa úmida, a placa não podia se secar. Exatamente. Então eles sensibilizavam a placa ainda úmida, ela era colocada no chassi e aí exposta para fazer a fotografia. Findando esse processo, a fim de que a chapa ainda úmida tinha que ser revelada, porque senão ela, uma vez que se seca o colóide, você não consegue mais revelar, então tinha que se levar para uma barraca ou para uma carroça, como no caso desse... O laboratório. Né? E você tinha que revelar na hora a fotografia. Então era uma coisa assim, bárbara, porque é o princípio da foto instantânea. Sim. Né? É aquilo que o impressionismo veio depois a ser protagonista, né? De fazer a imagem de acordo com a impressão e aquela imagem saía praticamente de uma maneira instantânea, vamos dizer assim, né? Então, a fotografia do século XIX, a partir de 1850, quando Archer, né, inventou esse processo tal do collodion, que era inclusive para ser usado na medicina. Correto. Ele possibilitou que as pessoas pudessem fazer fotos cada vez mais rápidas, né? Então, sim. Posteriormente as fotos, os filmes ficaram mais sensíveis ainda e aí era mais fácil ainda de você poder fazer uma foto com menos tempo de exposição. Exatamente. E nestas imagens a gente vê literalmente aquilo que o vídeo repórter constatou lá, né? Que as pessoas, elas têm como impressão um homem saindo do túnel do tempo mesmo, né? Nestas imagens, que, né? Você ali trabalhando, esse personagem não é só a realização da fotografia, mas a realização da história da fotografia, né? Uma coisa um pouco mais profunda, né? E esse encantamento que as pessoas têm, né, de ver. Você vê que com toda essa tecnologia as pessoas ainda têm esse interesse. Por quê? Porque o que é histórico é fantástico, né? As pessoas estarem assim, se aglomeram para ver a atuação de como é feito isso. Realmente você é um mestre nesse sentido, sim, né? Porque é um homem que está criando, que está fazendo a diferença nesse sentido, né? De poder trazer essa informação para as pessoas, né?
né, de uma outra época e ter esse material sensibilizado. Não é uma mentira, né? Não é uma coisa produzida só para isso. Não, existe um processo, né, uma produção final. Existe, né, esse processo de trabalho que a gente vai estar mostrando agora, aí, as fotografias produzidas dentro desse processo, que eu queria que falasse um pouquinho mais, essa chapa de vidro, como o formato, né, para as pessoas terem um pouquinho mais de informação nesse sentido. Sim. Dom Guedes, né? A câmera, a princípio, a câmera é uma câmera chamada grande formato, né? Então, é uma câmera cuja chapa é de 18 por 24 centímetros, ou seja, é uma chapa grande. E as fotos que se faziam nessa época, elas se pretendiam a fazer fotos por contato. Ou seja, quem tivesse... Se fosse no caso do ambrótipo, né? O ambrótipo é um sistema feito com uma placa de vidro, ela é untada com um colódio, né? E em cima desse colódio, ela é sensibilizada com nitrato de prata. E essa sensibilização, os íons de prata, né? Os iodetos, eles se transformam em iodeto de prata e aí essa união, essa reação química, ela produz uma chapa sensível. E ao se expor a fotografia, nós temos aí os íons expostos à luz, formando uma imagem latente. E depois dessa imagem, ela na verdade, ela é feita um trabalho de revelação com ela. E você tem uma produção de um ambrótipo, que é uma chapa de vidro. Você tem os ferrótipos também, que eram placas de metal, né, com fundo preto. Então você tinha aí com a luz incidente, a reflexão da luz formava uma imagem positiva. Né? Perfeitamente. Então você tinha também a possibilidade de se fazer um negativo de vidro. Certo. E aí, através desse negativo de vidro, fazer uma chapa num papel sensibilizado. Né? Isso já são imagens já produzidas, essas imagens que estamos vendo já são o material produzido pelo Dom Guedes. Na verdade, essas fotos foram feitas dentro de um outro processo. Né? Sim. Essas são as fotografias da minha época de jornalista. Jornalista, né? sim, como foi um trabalho que eu fiz sobre a Palestina. Oportunamente podemos falar sobre ele. Né? Eu tenho um trabalho autoral, né? Lógico, eu venho do fotojornalismo, me formei em fotojornalismo em Paris. E lá nós tínhamos aí uma cooperativa de fotógrafos, nós trabalhávamos sobre a condição da imigração no país e tal. Certo. Então meu foco foi voltado para a fotografia do jornalismo. Perfeitamente. Né? E eu durante bastante tempo atuei nessa área, né? Fiz um trabalho sobre a Palestina, um trabalho bastante grande e tal, que está em exposição, está pelo SESI, eu fiz uma palestra esse mês ainda. Mas... No SESI de Osasco, foi isso? No SESI de Osasco, exatamente. Perfeitamente. E eu tenho, assim, uma grande alegria, porque a fotografia, para mim, é uma espécie de conduto, é uma porta no tempo em que eu consigo abrir e ver coisas maravilhosas. Então, assim, não é que eu seja uma pessoa fechada para nenhum tipo de fotografia, nem para métodos de fazer fotografia, né? Como aparelhos e tal. Sim. Eu acho que nós temos que ter a liberdade. Cada pessoa tem que ter a sua sensibilidade, saber com que ela vai trabalhar. Sim. O importante é saber É a escolha, né? O importante é a escolha. É a escolha, né? E você trabalha com ela, tem seus limites. No caso da câmera clara, tem esses limites do tempo, né? Do tempo de exposição, que é bastante limitado. Mas ela me dá uma grande satisfação de reencontrar uma coisa que eu chamo de ato fotográfico. O ato fotográfico é aquele tempo que você tem para meditar naquela imagem que você está fazendo. Eu acho até interessante porque na meditação oriental nós temos aí o que nós chamamos do tempo da respiração, entre uma respiração e outra, né? E a fotografia é exatamente isso, o momento do clique é aquele momento que entra um silêncio muito grande. E vamos dizer que o tempo de silêncio na fotografia com grande formato é muito maior. Nós temos aí, eu tenho uma foto feita de um beijo num casal, feito em 7 segundos, por exemplo. Então, são 7 segundos de... Aí já são as fotografias produzidas... Exatamente. Agora, aí nós temos aí as fotografias de São Paulo, né, a esquina da 15 de novembro com a rua direita.
E em seguida nós temos aí a Estação da Luz. Estação da Luz. Né? Que foram as primeiras fotos feitas com esse sistema. Né? Que é o calótipo. Nesse sistema é o calótipo. É o calótipo. E essa fotografia foi realmente utilizada para um projeto São Paulo, 460 anos, foi daí que começou o projeto, né? Sim. Então, eu tenho várias formas de fazer fotografia com essa máquina, inclusive eu tenho panorâmicas, que são feitas com essa câmera também. Uhum. E a minha ideia é trazer as pessoas para perto da cidade, para perto do seu patrimônio, que eu vejo a cada dia se destruindo ou se desfazendo de forma agressiva, né? As construtoras comprando. Sim, então, destruindo, assim, né? Destruindo. Nós temos aí uma imagem do Lago da Memória, por exemplo, que tem uma imagem, me recordo bem, uma imagem do Militão, fantástica, da Ladeira da Memória. Uhum. Então você pega aquela rua que dá justamente na ladeira do meio, que antigamente existia, um conduto direto, uma rua direta que chegava lá. E aquela ruazinha se dividia em dois, assim, tinha aquele comérciozinho no meio daquela esquina, sim, que é muito lindo, muito charmoso. Aqui, ainda existe aquela esquina, mas não existe mais aquela vendinha, né? Com o tempo vai se destruindo, né? Então, nós temos, assim, a minha preocupação em trazer para as pessoas uma reflexão sobre a história da fotografia e sobre a história da sua cidade, é uma maneira de fazer, é a minha maneira pessoal de ver. Sim. Eu espero que, de alguma maneira, de alguma forma, eu consiga tocar nas pessoas, né? Tocar nas pessoas para que elas possam parar. Eu acho que já está. Eu acho que já. As tuas fotografias estão exatamente isso, estão eternizando um tempo, né? Com o olhar focado, né, naquela época, né? Então isso é muito interessante, você tá somando já nesse sentido. Isso também é uma coisa, é o diferencial, né? O trabalho do Dom Guedes é um trabalho diferencial. Vamos dizer que, partindo do ponto onde começa a nossa cidade de São Paulo, né? O centro nervoso da cidade, que era o princípio lá, o triângulo, né? 15 de novembro, Rua Direita, Líbero Badaró, aquele, né? O São Bento, aliás. A partir daí, da Casa da Marquesa, daquele pátio do colégio, a cidade vai se expandindo, né? E nós vamos chegando aí aos anos 40, quando a cidade realmente tem um verdadeiro boom, né? Então você tem pessoas que estão extremamente interessadas em investir na cidade, existe um traçado do plano concêntrico radial, né? Que é aquele traçado que a partir daí na cidade ela é cortada por vias, né? 9 de Julho, você tem Celso Garcia, você tem a Rua da Consolação, então você tem a Tiradentes, então é um plano chamado radial concêntrico, ou seja, são os grandes radiais que saem da cidade. Exatamente. E aí o trator passa. Então onde o trator passa, ele destrói a cidade para construir uma outra. Exatamente. Né? Eu quero até aproveitar agora para falar um pouquinho sobre essa fotografia, onde você documenta, né? E tem esse carro antigo também ali, né? Na região da Luz, né? Uhum. E é realmente sensacional. Acho que tudo a ver, acho que ela é bem isso mesmo, né? Você remete aos tempos, né? Eu gosto de brincar com o tempo. Isso não é de agora. Assim, a minha fotografia autoral também ela tem esse cunho. Mas eu gosto de pegar algumas fotografias e rever as coisas no tempo. É como se eu estivesse mesmo abrindo uma janela e fazendo uma ponte, uma entrada para um outro universo no tempo, que as pessoas até elas ficam se perguntando quando foi feita essa foto. Né? Então eu gosto disso, eu gosto desse tempo, né? Eu acho que só vem somar, só vem cada vez mais valorizar a fotografia e os seus profissionais brasileiros que estão aqui, com o teu olhar que foi construído, como você disse, você viajou para vários lugares e tal, isso tudo vai construindo uma situação, né? E hoje você poder apresentar esse trabalho realmente é muito bacana mesmo, realmente é muito legal. Eu fui, assim... Nós temos aí uma panorâmica aí do nosso viaduto Figênia, aliás. Uhum. É maravilhoso, local. Eu sempre que fico aí, eu fico parado olhando a cidade, porque a cidade é monumental, sim, é uma cidade muito bonita. São Paulo é uma cidade muito bonita e tem coisas assim, tem cantos da cidade, né? A reabertura, por exemplo,
do Belas Artes, Do Belas Artes, né? Que ficou bastante tempo fechado. Que é uma referência da cidade. É uma referência e é um patrimônio, né? O Belas Artes é um patrimônio. Nós tínhamos aí o Bar Riviera também, que ficou um tempão fechado, né? Exatamente. Eu me recordo bastante bem, morava bem nessa região, né? E o que é interessante, assim, que naquele momento... no momento que você tem de trazer a foto para as pessoas, eu me lembro que nos anos 90, meados de 96, acho que foi nessa época mais ou menos que nos conhecemos, eu fui um dos primeiros fotógrafos a montar uma banca fotográfica na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, exatamente. E eu me recordo bastante bem que os fotógrafos, alguns fotógrafos renomados, pessoas que passavam, eram todo tipo de público, mas assim, algumas pessoas ficavam assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Uma banca fotográfica na Avenida Paulista, um cara que tinha viajado vários países, estava lá fazendo... eu fazia o chá, né? Exatamente. Fazia o chá. Foi nessa que nos conhecemos, né? Eu fazia o chá na Paulista e as pessoas que passavam ficavam fixadas pela fotografia. Em seguida, eu oferecia o chá e através do chá, assim, a gente fazia amizade com as pessoas. Eram muitas pessoas que ficavam lá, às vezes 20, 30 pessoas conversando. Final dos anos 90 era muito mais romântico, né, do que hoje em dia, mas era muito prazeroso e eu já tinha essa ideia de fazer esse projeto já desde que eu morava na Suíça. E eu achava que a fotografia não tem que ficar em museu, quer dizer, não necessariamente, né? A fotografia ela tem que ser levada para rua, para conversar com as pessoas. As pessoas, muitas vezes, por exemplo, você falando fotos de São Paulo, quem, assim, do público que conhece foto de São Paulo, se não for no museu, se não for numa galeria. Então, assim, falta oportunidades, falta oportunizar as pessoas a conhecer a história de sua cidade. Não há, né, numa escola, por exemplo, história da cidade. Você não sabe nada da cidade de São Paulo. Você estuda, você se transforma num adulto e não conhece nada da história da sua própria cidade. Exatamente. Então, como você vai desenvolver amor para uma cidade que você não conhece? Como é que você vai querer preservar um patrimônio que você não conhece? Então, assim, a minha fotografia, eu acredito que é uma fotografia que faz você olhar para o belo da nossa arquitetura, aquilo que foi preservado ainda, e se perguntar, puxa vida, a cidade, ela tem muito ainda escondido. E eu me lembro uma vez no Jardim São Paulo fazendo fotografia de uma casa antiga, muito linda por sinal, maravilhosa casa de esquina. Há pouco tempo eu vinha saber que essa casa foi destruída. É uma pena, né? Uma pena. Então assim, há um patrimônio em desaparecimento. Existe uma máquina, um sistema que hoje destrói e passa por cima de tudo, né? Todos os lugares que você olha, se olha daqui 15 dias, 20 dias, já estão colocando ali um edifício, né? Você vê que construção sobre construção. É uma pena, né? Que se destrói tudo para construir edifícios, né? Como dizia Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? É uma pena. E acho que essa impressão que quem vem para São Paulo, eu mesmo gosto muito do Rio de Janeiro, e fico espantado com aqueles casarões, aqueles palacetes no Rio de Janeiro. E espero que a iniciativa, tanto privada quanto do governo, venha realmente a preservar aquele patrimônio que é maravilhoso. Você vê Santos, por exemplo, cidade de Santos, que é belíssima. Não sei sei se as pessoas que puderem ir para Santos, fazer o passeio de bonde. Exatamente. Né? Aquele passeio maravilhoso no centro da cidade de Santos, vai conhecer a história. Um centro maravilhoso, né, com toda aquela história do café, daquele poderio que existia, né, aquelas construções maravilhosas, e que são características da própria cidade. Sem dúvida. Não tem como você, por exemplo, desmantelar toda uma cidade como São Paulo e depois dizer que você encontra essas mesmas arquiteturas em qualquer lugar. Isso não é verdade. Há exemplos... As coisas vão se acabando. Há exemplos de arquitetura que só existem no Brasil, não existe fora do Brasil, não é porque veio lá de fora. Os arquitetos chegaram aqui no Brasil, encontraram outros materiais, ou outras formas de se adaptar à luz, por exemplo. Exatamente. Ao clima. Então existem soluções arquitetônicas que são pertinentes mesmo à cidade. E isso fazia com que as arquiteturas também fossem diferentes e diversificadas também. Muito lindo a história da cidade de São Paulo, com toda a imigração, né, com toda a sua contribuição de vários povos, né,
E isso tudo é um patrimônio, um legado não somente da população de São Paulo, do Brasil, mas também do mundo. É um patrimônio mundial. Com certeza. Eu acho que isso não pode parar, né? E é como falou, eu acho que é assim, por exemplo, nós vamos ter agora o Dia Mundial da Fotografia aí se aproximando, né, 19 de agosto. Então a gente podia fazer um movimento, né, um papo café e fotografia, um chá, fazer alguma coisa. Eu acho que nós podemos, né, agilizar isso, porque tem coisas que tem que ser curtidas mesmo. Eu acho que precisa desse, né? Eu espero oportunamente fazer chamar os amigos, né, para fazer um chá na Avenida Paulista. Então, vamos que nós possamos aí pensar trazer, nessa data né? Aí exatamente, né? nós precisamos trazer a fotografia para a rua, os amigos fotógrafos que podem participar. Eu acho que é maravilhoso poder compartilhar com as pessoas do amor, né, porque é sobretudo o amor, sobretudo é sobre isso que nós estamos falando, né? Exatamente. Nós estamos falando de fotografia, mas nós estamos falando sobre o amor. Porque... O amor tudo constrói isso. É assim, a gente vivencia, nós vivenciamos a fotografia, né? São anos e anos de vivência fotográfica e de atuação, né? Atuantes, né? A fotografia é nosso ofício, isso podemos dizer, né? É um estilo de vida, né? Um estilo de vida, exatamente isso. Quando eu escolhi a fotografia para a minha vida, eu escolhi um amor. Então... Né? As mulheres que me desculpem, mas o meu primeiro amor é a fotografia. Tom, me diga uma coisa, onde que as pessoas te encontram para serem fotografadas por você? Você costuma estar na Paulista, aos domingos? Bom, eu estou fazendo uma parceria com a Casa das Rosas, né? Então, ou seja, que aos domingos eu estou na Casa das Rosas, né? As pessoas podem me localizar. Eu tenho uma página no Facebook também, Vanderlei Guedes, né? Que é fácil de se encontrar. E através de lá é possível se ter contato comigo e a gente pode marcar um período para fazer a fotografia. Existem várias propostas, né, dentro da fotografia, né? Legal. Você não mostrou fotografia de pessoas, mas tem uma série de fotografias de retrato de pessoas que eu também estou destinando o trabalho para memória da família, retratos, enfim. Legal. Essa fotografia hoje não deu assim, não deu tempo de mostrar tudo, que nosso tempo já foi. Mais breve a gente estaremos de volta aí. Papo Café Fotografia por hoje vai ficando por aqui, mas voltamos. Um grande abraço, obrigado demais, um abraço grande, valeu!